Eu quero falar de uma moça que floresceu numa crise muito grande. Eu quero falar de uma moça que aproveitou a oportunidade num momento difícil da vida dela. Por quê? Toda crise, estou com a boca machucada aqui, toda crise é uma oportunidade que nós temos de crescer e manifestar o nosso potencial e criatividade. A crise, ela vem para manifestar a nossa fé. Muitas vezes a crise, ela vem para você viver experiências incríveis com Deus. Porque a gente fala crise, a gente entra logo em pânico, desespero. Meu Deus, crise, crise, crise. Ninguém gosta dessa palavra, ninguém gosta de passar por isso. Otiniel casa com Áquisa. Ela é filha de Caleb. E ela está numa situação bem delicada. Porque a terra que ela recebeu era uma terra seca. Você recebe uma terra seca, você vai fazer o quê? Então, no capítulo 15, no versículo... capítulo 15 de Josué, diz assim, vamos lá. E Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte entre os filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor Jeová. Deu a Josué Kiriat Arba, cidade Arba, que era pai de Anak. Anak significa pescoço comprido. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Glória a Deus. E ele saiu contra todos os habitantes de Debir, cujo nome anterior é Kiriat Sefer, cidade do livro. E disse Caleb, ao que ferir a Kiriat Sefer ou Sefer, a capturar, eu lhe darei Áquisa, minha filha, por mulher. E Otiniel, que significa leão de Deus, filho de Kenaz, irmão de Caleb, eles eram parentesco, tomou a cidade e Caleb lhe deu Áquisa, sua filha, por mulher. E aconteceu que já partira com ele, ela persuadiu que pedisse ao seu pai, ele, Otiniel, persuadiu Áquisa, que pedisse ao seu pai um campo. E a mesma se apeou do jumento, pelo que perguntou Caleb, o que queres? Ela respondeu, dá-me uma bênção, já que me deste terra seca. Dá-me também mananciais de água. E ele lhe deu mananciais de cima, e mananciais de baixo. Eu acho isso interessante. Ela casa, Otiniel casa com ela, e ela recebe uma terra seca, no meio de uma crise. Essa menina nasceu num período muito difícil. E ela aproveitou a oportunidade da crise. Áquisa nos ensina que é possível transformar crises em oportunidades. Ter a bênção de Deus no meio da crise. Ela recebe um presente do pai, que era um dote, né? Costumava fazer isso. Deus está dizendo assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de você crescer no meio dessa crise. Eu estou te dando a oportunidade de você transformar essa crise para desfrutar da bênção de Deus. Em primeiro lugar, ela confiou no seu pai. Áquisa foi até a casa do seu pai, até a presença do seu pai, chegou diante do seu pai para pedir. Chega diante do pai, peça para o pai. E ela sabia, ela conhecia o seu pai. Porque o seu pai foi um homem que esperou 45 anos para receber uma herança. Ela sabia do potencial espiritual que seu pai tinha. Ela sabia que ele era um homem que prometia e cumpre. Áquisa, por exemplo, com certeza foi uma filha amada. E seu pai não iria negar bem algum. Porque Caleb representa nosso Deus, nosso pai. Deus é nosso pai. E a Bíblia diz que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Tem um detalhe muito importante aqui, que Áquisa apeou do seu jumento,
quando chegou ao seu pai, Axa desceu do jumento. Ela caiu e veio até o pé dele. Se aproximou perguntando: o que você deseja, minha filha? Tudo que o pai quer é que nós descansamos nele. Tudo que o pai quer é que nós desçamos do jumento e cheguemos até ele como filho. Aqui fala de quebrantamento. Aleluia. Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito na sua presença. Mas o que nós precisamos entender é descer. Aleluia. Nessa terra seca, nesse momento de crise, o que nós precisamos é descer do jumento. Nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. E esse jumento também tem um significado. O burro, aso, jegue, ele é domesticável como animal para montar, puxa a carroça, leva carga. No Nordeste você vê muito jumento. E muitas vezes, para a gente conseguir algo da parte de Deus, precisamos abrir mão daquilo que confiamos com a nossa fonte de sustento. Precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele é poderoso. Ele é nossa fonte. E o pai perguntou para ele: o que é que você deseja? Por quê? Terra seca não produz nada. Terra seca não dá lucro. Terra seca não tem como investir. Mas como o nosso pai é o dono das fontes, é o dono de tudo, aleluia, o que está faltando? Nós irmos até ele, chegar até ele. Ela chega no pai e diz: meu pai, tu me deste uma terra seca. Me dá as fontes superiores, primeiro lá de cima, e depois as inferiores. Você pode ir até o seu pai. Você pode falar com o seu pai. Aleluia. E nós temos aqui um acesso. Aleluia. E direto ao Senhor. O problema é que muitas vezes a gente não se aproxima de Deus como filho, mas como empregado. O empregado não pode pedir qualquer coisa para o seu patrão. O máximo que ele pode pedir é um aumento do salário, uma hora extra, um dia de folga, uma promoção. O empregado não pode pedir ao patrão uma propriedade, uma terra, uma herança. Mas o filho é diferente. O filho pode pedir para o pai uma propriedade, um pedaço de terra, pedir algo forte da parte de Deus. E Deus diz assim: olha, na hora da crise não é para você murmurar, você não está entendendo. Tem gente murmurando. Ah, mas por que tudo isso? Mas por que eu tenho que passar por isso? Será que Deus não me vê? Aleluia. Não murmure no meio da crise. A terra que ela recebeu, aparentemente parecia ruim, seca, sem vida. Mas Axa não murmurou. Ela não reclamou e nem abriu mão da terra. Ela continuou com a terra. Ela não abriu mão da terra, porque ela sabia que naquela terra tinha fonte de água. Olha que coisa interessante. A terra estava seca, mas não era ruim. Era deserto, mas tinha fontes. Se Axa chegasse aos pés do pai murmurando, reclamando com o pai, ela não receberia as fontes. Axa sabia que mesmo no meio de uma crise, Deus tinha fonte para abrir. Mesmo no meio da fonte, mesmo da crise, ela sabia que Deus abriria uma fonte para ela. Tanto é que ela fala: meu pai, tu me deu uma terra, muito obrigado. Mas o Senhor poderia me dar uma fonte? Aqui tem uma lição muito forte, porque não podemos murmurar do que Deus dá. Não podemos murmurar do que nós estamos passando. Às vezes, nossa vitória, ela vem com aparência de derrota. Você está entendendo isso, crente? Eu nem ia falar nada, não estou em condições de falar nada hoje. Estou extremamente enferma, mas eu vim falar aqui para você. Às vezes, a minha vitória, a sua vitória, vem com aparência de derrota. A terra seca poderia ser algo aparentemente ruim, mas só que lá tinha fonte. E Deus, aleluia, Deus estava lá dizendo assim: aproveite essa crise para enxergar o que eu posso fazer. Muitas vezes Deus quer te levar para uma experiência de passar por uma crise de conflito, para você ter uma intimidade com Deus. Muitas vezes Deus permite você passar por uma crise de conflito, porque Ele quer que você cresça, quer que eu cresça e tenha intimidade com Deus. Quantas vezes nós pedimos algo, Ele dá, ou permite que você entre na terra, mas a terra está seca. E você reclama, murmura, não conseguiu enxergar as fontes. Mas o que eu acho lindo, eu falo assim: meu pai, tu me deste terra seca.
Só que ela enxergou que naquela terra seca tinha fonte. Glória a Deus, você consegue entender isso? É só quem confia em Deus, só quem tem intimidade com Ele, que consegue entender isso. Meu pai, a terra é seca, mas me dá fonte. A terra é seca, mas tem fonte. Aleluia. Ela pede ao Senhor. Ela pede uma oportunidade de crescimento. A crise é para você crescer. Qual é a nossa primeira reação? Murmurar, reclamar. Talvez fosse você falar assim, meu pai, eu não quero essa terra. Não tinha uma coisa melhor para me dar? Meu pai, você me dá exatamente uma terra seca. Olha que coisa interessante. E ela não vê isso. Ela percebe que essa terra seca é uma oportunidade dela enxergar que existe fonte lá. Aleluia. Não murmure no meio da crise. Espere o tempo de Deus, que Ele vai te dar as fontes. Uma hora você encontra. Às vezes passando por terra seca, sim. Mas Deus está dizendo assim, eu tenho fontes preparadas, abertas. Eu te coloco no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. A fonte vai jorrar. Tenha paciência e agradeça, não murmure. Porque Axa teve uma atitude de fé. Ela era uma mulher de atitude. Foi ela que tomou iniciativa. Foi ela que foi até o seu pai. Sabe por que muitos não avançam espiritualmente? Porque não têm atitude. São passivos no meio da crise. Não tem uma atitude de fé usada. São pessoas que falam de fé, mas a atitude não condiz com o que prega e crê. São pessoas que simplesmente aceitam o problema, mas não reagem com fé. Ainda diz assim, se Deus quer que eu passe por isso, eu vou passar. Oi? Hello? Essa é a sua atitude diante da crise? Eu conheço uma determinada pessoa, claro que eu não vou citar o nome, que é de uma outra denominação, e ela aceita tudo assim, não, Deus quer que eu seja assim, vai ser assim. Será que é isso mesmo? Ou será que Deus diz assim, eu estou te colocando nessa terra seca, porque eu quero que você cresça. Uma atitude de fé e ousadia. São pessoas que falam, não, eu creio, missionário, eu tenho fé, mas não tomam atitude. Não condiz com o que crê, não condiz com o que prega. São pessoas que aceitam o problema, mas não reagem. Mas se Deus não quisesse que eu passasse por isso, eu não estava passando. Será que o que você está passando, Deus está dizendo assim, eu quero que você mude, que você enxergue que na terra seca tem fonte? Será? Será que Deus está dizendo assim, minha filha, se aproxima mais de mim, me busca mais? Aleluia. Tem pessoas que são negativas, pessimistas. Essa não é uma postura de quem crê. Essa não é uma postura de quem quer vencer a crise. Axa recebeu a terra seca. Só que ela não se conformou. Ela não ficou parada. Ela se posicionou em fé. Partiu em direção à sua promessa. Ela venceu a crise. Axa agiu porque ela conhecia o pai que ela tinha. O pai dela esperou 45 anos para receber uma herança. Com o mesmo vigor de 45 anos atrás. Muitas vezes o céu não se manifesta porque ele quer uma ação aqui na terra. Quem abriu o mar vermelho? O Senhor. Mas quem feriu as águas? Moisés. Quem abriu o Rio Jordão? O Senhor. Mas antes, os levitas pisaram a planta dos seus pés na água e no rio. Em Jeremias, Deus diz, clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Clama a mim, ação, responder-te-ei, o céu reage. Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda e disse, levanta-te. Ele precisou ter uma ação. Ao ouvir o comando de Jesus, ele se levantou. Muitos continuam em terra seca, porque são passivos, não têm uma atitude de fé. Se conformam com a situação, não fazem nada, mas murmurar sabe, reclamar sabe, culpar Deus sabe, achar alguém culpado do problema sabe. Então nessa noite Deus está te convidando, toma uma atitude, tenha uma ação, a partir do momento que você tiver uma ação, o céu também vai ter uma reação.
Se você não pode fazer nada no momento, você pelo menos pode orar. Pode ir ao seu pai. Já é um grande começo. Axa, ela foi uma mulher de atitude, uma mulher sábia, uma mulher de fé. Ela convenceu o esposo a não se contentar com terras secas. Deus dotou essa mulher de uma capacidade tremenda. Entre outras coisas, essa capacidade de gerar, de ser mãe. Não apenas filho, mas de tornar real aquilo que é apenas um sonho. Aleluia. E Deus está dizendo aqui nessa noite, eu estou esperando uma ação tua. Eu estou esperando uma atitude tua. Aleluia. Para que o céu possa reagir. E essa pessoa que eu estou falando diz assim, mas eu aceito. Eu acho que se Deus quer que eu passe por isso, eu acho que se Deus quer que eu passe... Não, peraí. Será que é isso mesmo? Axa sabia do potencial do seu pai. Um homem de fé. Vou pedir ao meu pai. O pai faz uma proposta. Quem ganhar essa guerra, casa com a minha filha. Otiniel ganhou a guerra. Ela soube concretizar, conquistar. Deus está dizendo aqui nessa noite, uma atitude de fé no meio da crise faz toda a diferença. Toda a diferença. Ela não se contentou. No lugar, diria, eu não quero essa terra seca. Meu pai, por que se fosse eu, se fosse você, meu pai, eu não quero essa terra seca. Não tinha uma coisa melhor para me dar? Eu lembro da minha avózinha. Era crente. E ela orava direto para Deus dar uma casinha para cuidar dos netos e das filhas. Para sair do aluguel. A oração da minha avó era, Jesus, me dá um barraquinho. Me dá nem que for um barraco, pagávamos aluguel com muito sacrifício, minha mãe viúva, minha avó viúva, os meus tios sustentando a casa. Deus deu 2 lotes de terreno em Diadema. E ela dizia, Senhor, eu quero um barraquinho. Desculpa. Eu quero um barraquinho. Aí um dia minha mãe disse, mamãe, para de pedir um barraco. Quando construíram o barraco de madeira, ela murmurou. Poxa, eu vou morar no barraco? Minha mãe disse, não foi o que a senhora pediu? A senhora pediu um barraco, mamãe. Se a senhora tivesse pedido uma casa, Deus daria. Muda a sua oração. Como é que você está chegando ao Pai? De que forma você está indo ao Pai? Que tipo de oração você está fazendo diante do Pai? Está pedindo um barraco? Ele vai dar um barraco. Quando o barraco foi feito, que a gente entrou debaixo do barraco, saímos do aluguel, graças a Deus. Ela disse, mas poderia ser uma casa. E agora, quando é que a gente vai poder construir? Minha mãe disse, mamãe, a partir de hoje, você vai pedir a sua casa. A minha avó partiu, mas viu a casa dela sendo construída. A casa dela levantada. Mamãe, se você tivesse desde o início chegado com ousadia na presença de Deus, pedindo a ele uma casa, Deus daria uma casa. Você só via falando que queria um barraquinho. Então muda a sua oração. Vai até o Pai. Pai, eu preciso disso. Claro que Deus não é um balcão de loja. As pessoas estão fazendo de Deus um balcão de loja. Chega no balcão da loja, chama a vendedora e diz assim, olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela chega diante do Pai com o coração humilde. Ela desceu do jumento. Desce do jumento. Há um desafio hoje para alguém aqui. Aceitar a crise ou assumir uma postura de fé. A escolha é nossa. Aceita a terra seca e busca fontes superiores e fontes inferiores, decida. Não se renda à tragédia. Não se renda à maldição. Porque olha, na minha família fulano morreu disso. O primo do fulano também morreu disso. O meu tio morreu daquilo. E vai trazendo todo esse peso para a família. Então, primeiro, seja grato a tudo que Deus te dá. Mas deseje avançar. Deseje crescer no meio da crise. Deseje conquistar. Deseje viver em abundância. Outro detalhe, ela buscou fontes superiores. Porque Deus tem poder de brotar fontes no deserto. Disse ela, dá-me um presente. Tu me deste terra seca, mas dá-me também fonte de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E é assim que tem que ser na nossa vida. Primeiro temos que buscar as fontes superiores. Depois brotam as fontes inferiores. Antes de Deus nos dar as fontes inferiores, Ele quer primeiro que busquemos as fontes superiores.
Isso nos fala de dois tipos de bênção. Dois tipos de fonte. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Primeiro, Deus quer nos dar bênçãos espirituais, depois as materiais. Porque se Deus colocar dinheiro na sua mão, com a cabeça do jeito que você está, você vai fazer besteira, vai gastar tudo da noite para o dia. Primeiro Deus quer nos transformar. Primeiro Deus quer trabalhar no meu caráter, na minha personalidade, nos salvar, nos preparar. Mas buscar primeiro o reino de Deus, que as fontes superiores, às vezes as fontes inferiores estão secas, porque não estão buscando as superiores. Quando Deus você busca em cima, Ele faz brotar aqui embaixo. A gente busca em cima, Deus faz aqui embaixo. O segredo está lá em cima e não aqui embaixo. O segredo está lá em cima e não aqui embaixo. As fontes vão começar a brotar debaixo dos seus pés. Você vai começar a sentir as águas subindo debaixo dos seus pés. Mas primeiro temos que mergulhar, primeiro, nos rios do Espírito. Deus quer que você entre no rio do Espírito, como está em Ezequiel 47. Aleluia. Ele quer te levar para a parte mais funda. O que está acontecendo, irmãos? É um evangelho muito cômodo. Um evangelho que tem que ser do meu jeito. Eu quero, eu vou conquistar, vou correr atrás. E Deus está dizendo assim, eu vou te dar as fontes, mas eu quero dar a primeira de cima. Eu quero que você mergulhe nas águas do Espírito. Eu quero cobrir seus artérios, seus lombos, seu joelho. Eu quero que você caminhe, aleluia, porque são estágios da nossa vida. Eu quero que você entre, aleluia, que você vai ter que desaparecer. Quando é que a gente vai entender isso? Aleluia. Como que vai ser isso? Então a Bíblia fala assim, olha, eu quero abrir fontes nos desertos, mas eu quero que você entenda que primeiro vem de cima. Senhor, eu quero saciar minha sede espiritual. Eu quero viver um tempo diferenciado. Eu quero, Senhor, esperar em Ti. Eu sei que eu preciso de uma porta aberta. Eu sei que entrou gente aqui nessa noite que precisa de uma porta aberta. Mas Deus está dizendo, primeiro busca a fonte de cima. A porta não abriu ainda, que você só foca a porta aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Primeiro lá em cima, Senhor, eu quero viver um tempo novo na minha vida espiritual. Eu sei que se o Senhor tem fontes superiores, as fontes inferiores também vão brotar. Senhor, eu quero abrir uma porta, se eu abro. Eu quero que o Senhor supre, se Ele abre. Mas eu dizer assim, eu quero entender uma coisa. Eu quero que você entenda que Deus quer transformar você de uma forma diferente. A Axa, ela floresceu no deserto. E todo filho puxa um pouco o pai. E essa semelhança não é apenas genética, mas ela é percebida aqui exatamente nas características físicas, como psicólogos. Caleb é um dos 12 espias, o pai dela foi um dos 12 espias, enviado por Moisés a Canaã. Está lá em Números capítulo 13. Por ser perseverante, por ser um homem intrépido, ele recebeu a promessa do próprio Deus, de que ele e a sua descendência entraria na boa terra. Louvado seja Deus. Deus está dizendo assim, Caleb, vai espiar a terra, porque a sua descendência, eu quero ver a sua coragem, vai espiar a terra. Foi ele e Josué, porque os outros 10 espias apavorou o povo. Eram 12. Somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Porque os outros 10 espias espalhou medo e terror. Olha, a terra é boa, está aqui o cacho de uva, mas está assim de gigante. Desanimou o povo e fez o povo chorar. Se você olhar para os 10 espias, você vai chorar a noite toda. Mas se você olhar para Josué e Caleb, homem de fé, homem de coragem, você pode pisar na terra prometida. A ousadia dessa moça, ela aprendeu com o pai. Aleluia. A sua descendência está em boa terra. Ao fazer uma confissão positiva diante dos fatos negativos, Caleb foi, aleluia, abençoado e influenciou gerações futuras com a sua fé. Vamos ver as características que inspiram essa jovem. O que ela tem de exemplo para nós.
A história de Axa ocorreu na época em que o povo de Israel, após vagar 40 anos no deserto, conquistar a terra prometida por Deus, era uma jovem que conhecia toda a história do seu povo. Ela conhecia a história. Bem como, aleluia, ela sabia tudo da história do seu povo. Que Deus, em escolher e sustentar os israelitas, ela soube da caminhada do povo 40 anos. Como é que Deus sustentou, como é que Deus guardou, como é que Deus mandou provisão. Axa, ela fez parte da conquista de Canaã. Uma vez que seu pai prometeu um casamento para quem conquistasse a parte da herança. Otiniel foi um jovem que aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio de Caleb de conquistar Débir. Como recompensa, se casa com Axa. E por presente, que era um dote, Caleb lhe dá uma terra. Recebeu uma porção da terra. À primeira vista, a terra não era agradável. Você fala assim, nossa, mas esse tipo de terra? É isso aqui que Deus tem para mim? Toma cuidado, hein? Você pode perder a bênção. Calma. Não, mas eu queria uma coisa melhor. Você não sabe o dia de amanhã. Não, mas eu estou orando há tanto tempo, há 40 anos, 50 anos, há 20 anos, há 30 anos, e agora me veio uma terra seca. Aleluia. Aleluia. Você consegue entender? Ela olha e vê que a terra é seca. Otiniel, seu esposo, aceitou o desafio. Ela se casa, recebe uma porção de terra seca. Nada agradável. No deserto de Negueb. Uma vez que Axa não era uma mulher comum. Ela aceitou o presente, mas não se conformou com a vida árida, que aparentemente ela ia experimentar. O nome Axa tem dois significados. Adornada e rompendo os véus. Quando ela ganha aquele deserto, ela não rejeitou. Mas certamente pensou em uma forma de adornar. Eu posso melhorar essa terra. Se meu nome significa adornar, eu posso melhorar essa terra. Eu posso tornar essa terra tão boa como qualquer outro lugar. Por isso ela pediu ao seu pai que era necessário para transformar a sequidão da sua herança. Fontes. Ao fazer esse pedido, ela se mostrou intrépida em romper os véus. Ela rompeu com os véus que estavam diante dela. Um véu representa uma barreira que precisa ser superada. Rompe com esse véu. Axa sabia exatamente o que ela precisava para mudar a sua situação. Você sabe como pode mudar. Não fique esperando descer um anjo na sua frente, não. A atitude é sua, é minha. Ela sabia, bom, se meu nome significa adorno, eu posso mudar a história dessa terra. Se meu nome significa romper o véu, eu posso ultrapassar esse véu, romper essa barreira. Eu sei o que é necessário. Eu posso transformar essa terra seca em uma terra boa. Aleluia. Ela rompeu os véus que estavam diante dela. Um véu representa barreiras que precisam ser superadas. Quais são os véus que estão na sua frente? Quais são as barreiras que estão na sua frente que você precisa romper? Axa sabia exatamente o que precisava mudar. Você sabe exatamente o que você precisa mudar na sua vida para que o céu possa reagir. Axa sabia e ela tinha clareza de que ela precisava pedir ajuda. Ela tinha um pai. Você tem um pai que é Deus. Um pai que ajudou em tudo que ela precisava. Ela creu, teve fé e recebeu as fontes. Caleb foi tão generoso com a filha que presenteou com as fontes superiores. As fontes que transformam o deserto. O resultado dessas fontes no deserto de Negueb é descrito no Salmo 126. Até os dias atuais, o Negueb não é um deserto comum. Não é. Por causa das torrentes que o permeiam. É um lugar frutífero e florido. Com a bênção de Deus que envia chuva no devido tempo, a sua aridez se transforma em alegria. Por isso que ele é símbolo de esperança.
símbolo de consolo para aqueles que esperam algum milagre vindo da parte do Senhor. Florescer no deserto. Olha que coisa interessante. O florescimento do nosso deserto. Está no deserto, Deus diz, você tem que florescer. Diante de tudo isso, o que nós temos feito para que esse deserto floresça? Você está jogando fora uma oportunidade de transformação? De repente você diz assim, olha missionária, eu não estou satisfeita com o emprego que eu estou trabalhando, mas você pode melhorar seu ambiente. É muito fácil reclamar do encarregado, é muito fácil reclamar das colegas de trabalho, é muito fácil reclamar do seu gerente, mas será que Deus não te colocou nesse deserto para você mudar a história? Será que esse emprego que você está reclamando, Deus está dizendo, se a tua atitude você pode mudar. Não fique esperando os outros, não. Você tem um Deus, você tem um Pai. Ah, eu vou pedir demissão segunda-feira. Será que é para pedir demissão? Ou Deus está dizendo, eu te coloquei nesse deserto, porque você tem um Pai, aleluia. Não desperdice essa experiência. Missionário, orei tanto, fiquei desempregado 1 ano, 2 anos, e não tinha para onde correr, agarrei essa porta. Tá, agora tá reclamando. Então vamos mudar isso aí? Um vencedor é aquele que supera desafios. Um vencedor é aquele que supera desafios e não aquele que vive em meio à ausência de obstáculo. A gente precisa ter convicção, somos filhos de Deus Altíssimo. E o nosso Pai é capaz de suprir tudo. E o nosso Pai. Podemos entender o seguinte, eu posso adornar. O nome dela significa adorno ou romper os véus. Ela entende, bom, peraí, meu nome tem um peso. Se ele me deu uma terra seca, eu posso mudar essa terra. Eu posso adornar essa terra no meio da diversidade. Porque Deus colocou dentro de nós um tesouro, um espírito manso e tranquilo. E isso é muito possível se tivermos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Romper com o véu que separa. Vamos nos achegar ao trono da graça e curar toda a sequidão. Se você entrou nessa live, ouvindo essa palavra, está se sentindo seca. Está se sentindo um deserto. E Deus está dizendo assim, é uma oportunidade de florir. Glória a Deus. Uma oportunidade de florir. Persevere. Aleluia. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo, eu estou te levando para esse lugar, porque eu quero que você cresça e tenha uma experiência comigo. Uma experiência no meio do deserto. Ela não chegou reclamando, meu pai, não tinha uma coisa melhor? Ela enxergou no meio da crise, no meio da terra seca, que ela podia adornar aquele lugar. Ela só recebeu terra seca como herança. Agora o pai lhe oferece um prêmio. Olha que coisa gloriosa. Quem foi Axa, filha de Caleb? Citada nesse versículo aqui. Tem outro significado, tornozeleira, uma corrente de tornozeleira, adornada. Não deixa de ser um adorno. Mas ela está entendendo que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso ter uma atitude que pode mudar essa terra seca. Posso mudar? Pode. Por quê? Se a gente ficar só olhando para o óbvio, você precisa entender, aprender a identificar situações. Quando Axa foi viver com Otiniel, ela pressionou ele que pedisse um campo ao pai dela. Ela desceu do jumento. E ele perguntou, o que é que você quer? É uma breve história aqui, é rápida a história dela, que aparece no livro de Josué e também no livro de Juízes. Isso fala da distribuição da terra. O pai de Axa, Caleb, conquistou uma parte da terra. E ele deu a filha, porque ele conquistou uma guerra. Aí ela entende. Olha o ensinamento. Olha o que Deus quer nos ensinar. Identifique situações. Oi, sim. A terra que ela recebeu para morar era árida, estéril, uma terra sem utilidade. E ela perdeu recurso natural. Eu preciso prosperar, preciso sobreviver.
Meu pai, eu preciso que você entenda, olha, eu preciso conquistar essa terra. Não foi o marido que foi, ela que foi buscar o pai. Então fica muito claro, muito claro. Ela reconheceu que o seu pedido era muito importante. Vá até o pai. Vá buscar no pai o que é de cima. Primeiro, vai lá. A história de Jacques é maravilhosa, nos ensina muito. Uma mulher com virtude, uma mulher com coragem. Aleluia. Tem gente que se acomoda com fatalismo, aceita e acha que está tudo bem. Não é assim que Deus quer. Se não fosse assim, não estava passando por isso. Aleluia. Mas não é isso, não. Deus está dizendo assim: eu quero que você tenha experiência. Estou te levando para um conhecimento melhor comigo. Eu estou te levando para ter uma experiência melhor. Aleluia. Olha, eu quero que você entenda, Axa. Eu te coloco nessa terra seca, porque você pode adornar, você pode melhorar. Você pode. Lembra que Deus falou com Jeremias no capítulo 29? Vocês vão para o cativeiro, fiquem lá, plantem, casem, tenham filhos, tenham netos, e ora pela cidade que vocês estão morando. Eu vos fiz transportar para o cativeiro. Não é para reclamar do lugar que você mora. Eu te coloquei aí, porque você tendo paz, toda a cidade vai ter paz. Porque Axa sabia que seu pai queria o melhor para ela. E ela confiou na experiência acumulada que seu pai tinha. Aleluia. Aleluia. Ela tomou essa decisão. No momento que, olhando para a terra, se você olhar o óbvio, ela poderia falar: meu pai, eu acho que o senhor errou. Não era para dar essa terra para mim. Não tem uma coisa melhor? Ela negou o fatalismo. Fatalismo que é aquela ideia: eu tenho porque eu mereço. Eu tenho que passar por isso. É o destino que Deus traçou para mim. Ela negou o conformismo. Ela não ficou esperando cair do céu, deitada numa rede, só pedindo: me dá, me dá, me dá. Ela se levantou da preguiça. Ela não estava satisfeita com o mínimo. Nós estamos vivendo um período de crentes preguiçosos, que não quer orar, não quer buscar na fonte, não quer buscar na palavra, não quer viver uma vida de comunhão com Deus. Eu tenho que dizer isso, porque tem gente assim me ouvindo agora. Quer tudo de mão beijada. Se o profeta não profetizar o que ela quer ouvir, esse profeta não serve. Eu já vou te falar, não venho aqui te agradar. Eu não agrado nem a mim. Agir. Ah, mas eu tenho que ser assim, porque se não fosse para passar por isso, eu não passaria. Ela disse: eu vou mostrar que eu posso adornar essa terra. Ela se negou a murmurar. É muito fácil culpar de todo mundo pelas mazelas. É muito fácil. Uma mulher resoluta, uma mulher decidida. Depois que ela falou com o marido, ela tomou a iniciativa: vê o teu pai. O meu pai vai dar o melhor para mim. O meu pai é rico. Uma mulher visionária. Aleluia. Vá até ele. Sai dessa inércia, dessa preguiça de orar. Passa o dia, não pega na Bíblia, não tem um minuto de oração. Aleluia. O pai está dizendo assim: eu tenho fontes superiores. Estou esperando você se levantar, mulher. Você se levantar, homem. Não fique esperando que o profeta que botar a mão na sua cabeça rodopiar com você no meio da igreja, não. É a palavra. Essa palavra que te sustenta, que te dá força para vencer. Tem gente conformada com terra seca, com aridez, com deserto. Ainda fala que é sina, um tal de sina. Deve ser irmão do sino, né? Ai, minha sina. Quem te disse isso? Ela vai ao teu pai e diz assim: meu pai, o senhor me deu uma terra, tudo bem. Só que eu preciso de água. Tem gente conformando com terra seca, uma vida árida. Ela é uma mulher trabalhadora. Ela não queria uma água para viver na bonança, pendurada numa rede. Ela queria água para molhar a terra, plantar, produzir. O pai tem tudo isso. Ela queria uma produção rápida, uma colheita boa.
Ela queria plantar e disse: eu vou adornar essa terra, eu vou adornar. Essa terra vai me dar muitos frutos. Essa terra com a água que o meu pai vai me dar, eu vou poder fazer muita coisa. Meu pai me dá fontes superiores, por favor. Eu quero de cima primeiro. Aleluia. Porque Deus tem água pura e cristalina para abençoar o seu povo. Fontes superiores, lugares altos, montanha, tempo de bonança. Você está dizendo assim: Senhor, eu preciso molhar essa terra. A terra sou eu. Eu preciso molhar essa terra. Eu preciso viver o melhor de Deus. O melhor de Deus, meu irmão, não é ter um carro zero. O melhor de Deus não é ter uma mansão com 8, 10 cômodos, não. O melhor de Deus é ter uma vida de comunhão. As pessoas só conseguem enxergar as coisas materiais. Claro, ter uma casa é muito bom. Eu queria ter a minha casa e vou ter. Quando eu não sei, mas vou ter. Queria ter a minha casa. Deus vai me dar. Mas primeiro as fontes superiores. Fontes inferiores, lugares baixos. Era tempo difícil, tribulação, doença, luta. Mas vai ter água. E essa água te faz o quê? Refrigério para suportar o dia mau. Ela aproveitou a crise para ver uma oportunidade. A crise veio na oportunidade, a oportunidade veio trazendo a crise. Eu escuto: Deus é meu refúgio. Eu posso passar por momentos difíceis, lugares baixos, vales, mas essa água vai me trazer refrigério. Essa água vai me fortalecer. Essa água vai trazer força para mim. Essa água, aleluia, vai vir de uma maneira tremenda para saciar minha sede. Aleluia. Porque Jesus é a fonte da água viva. Ele sacia. Aleluia. Áquisa, uma mulher valorosa, intrépida, ousada. Aleluia. Uma passagem tão rápida na Bíblia, mas nos deixa um exemplo muito bom. Está dizendo assim: eu quero te inspirar. Eu estou passando pelo vale, mas nesse vale Deus vai me trazer água. No vale da tribulação, da contenda, da confusão, Deus vai trazer paz para minha casa. Nós estamos vivendo dias difíceis e as coisas estão acontecendo na nossa frente, irmãos. Cada hora é uma notícia. Lembraram da Covid, relaxaram depois que acabou a Covid e agora vamos correr, vamos tomar atitude para os joelhos. Senhor, tem misericórdia. Levantar as mãos aos céus e clamar ao Senhor para que nos guarde. Esse é o tempo de eu ficar olhando as coisas pelo óbvio. Aleluia. Muita gente superou, passou por isso. Essa mulher mostra uma mulher que não se conforma. Eu não me conformo, eu quero viver um tempo novo. Eu preciso viver esse tempo. Aleluia. É um desafio. Ela tinha pouca chance de se manifestar diante do seu pai. Porque a mulher não tinha voz naquele tempo. Não tinha voz. Ela era restrita. Só servia para ser esposa, mãe, trabalho doméstico, gerar filho. Mas ela disse: eu não vou me conformar. Eu vou raciocinar. Peraí, eu posso ter uma porção melhor. Eu posso chegar diante do pai e falar: pai, dá para melhorar. Aleluia. Uma mulher inconformada. Ela não desistiu do que queria e não ficou melindrosa. Porque tem gente que tudo é melindroso, tudo chora, tudo faz escândalo. É hora de chorar dos pés de Jesus. É hora de buscar a face do Senhor, meus irmãos. O cerco está fechando. Se nós não nos atentarmos ao que Deus está falando, a gente vai chorar muito. O cerco está fechando. Deus está dizendo assim: desce do jumento. Desce, Cristina, do jumento. E vem para perto de mim. Para de reclamar. Vem falar com o pai. Eu falei aqui e vou ser criticada pelo que eu vou falar. Mas eu vou falar: não me peça oração por áudio. Não mando. Para ninguém. Missionária, você é muito dura. Eu sou dura. Você tem uma boca para falar com Deus. Esse negócio de ficar pedindo oração de áudio. Hello? Como é que é? Irmã, me manda uma oração de áudio. Você tem uma boca para falar com Deus. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. As pessoas estão mal acostumadas. Ainda dizem assim: missionária, Deus é na sua vida. Amém, que Ele é na minha vida. Ai, Deus te ouve. Peraí, mas Deus é surdo? Deus só ouve a minha oração? Ore você. Não
mando oração de áudio para ninguém. Quando eu oro, eu digo, Senhor, visita todos os pedidos de oração que chegam até a mim. O Senhor sabe onde mora, um nome, sobrenome. O Pai sabe tudo. A pessoa fica tão mal acostumada, ao invés de tirar um tempinho de oração, ela liga e fala, manda uma... É muito fácil, viver no automático. Por isso que a terra continua seca. Viver no automático. Eu tenho quem ore para mim. Eu tenho que me mandar uma oração de áudio. Por que eu vou gastar meu joelho no chão? Você pode até não gostar, mas eu preciso falar. Não me chamem para fazer oração de áudio para ninguém. O Pai ouve todas as orações. Ele está dizendo assim, chega até a mim, rompe com esse véu. Aleluia. Irmãos, se a gente imagina, olha, esses dias eu ando tão apreensiva, porque eu sinto na minha alma que está para acontecer algo. E vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente de surpresa. Que o Senhor nos desperte para buscar as fontes superiores. Aleluia. Eu não ia fazer essa live, eu estou enferma desde segunda-feira. Estou viajando por misericórdia de Deus, estou aqui com dor no corpo, passei a tarde toda deitada, para te avisar, corre. Corre. Pedi e dar-se-vos-á, Mateus capítulo 7. O que você quer? Que tipo de fonte você quer? Porque Satanás, as armas da nossa milícia não são carnais. Olha que tanto de avião caindo, irmãos. Eu viajo todo final de semana. Mas eu vou e volto, porque a mão do Senhor vai estar lá nos aviões. Eu usei viajei muito nesse avião Voo em Paz. E confesso a vocês, me dava medo. Me dava medo. Eu não tenho medo. As últimas vezes que eu viajei nesse avião, eu cheguei aqui com dor na coluna, tão tensa que eu estava. Daí a pessoa que o avião fazia isso aqui, rodando no ar. E Deus me guardando. Misericórdia, irmãos. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Cadê os crentes que oram? Ainda bem que tem os remanescentes. Deus vem avisando, não é de hoje. Aí entra um bando de críticos, falando que não sabe. Cuidado. Essa mulher só profetiza maldição. Para que existe profeta na Bíblia? Se lesse Bíblia, aqui ó, para que serviu os profetas? Para avisar o povo do que vinha aqui chegando, do mal que ia vir sobre a cidade. E agradeça a Deus que ele avisa. Deus está dizendo, qual é o teu objetivo? Qual tem sido a sua busca? Aleluia. Deus está dizendo, eu quero buscar Áquisas. Mulheres corajosas. Mulheres que têm coragem de enfrentar os desafios. Quando eu digo mulher, um homem também. Porque ela conhecia o pai. Você conhece seu pai? Ou só conhece de ouvir falar? Você sabe quem é ele? Ela nasceu no meio de uma dificuldade. Ela nasceu no meio do deserto. Ela conheceu o sofrimento do seu povo, mas ela não se acomodou. Ela conhecia o poder e a riqueza do seu pai Caleb. Precisamos ter intimidade com o nosso pai. Quando você não sabe o que você tem, você não pode. Não se conforme. Áquisa olhou para baixo. Existe pessoa que só olha para baixo, não para cima. Olhe para cima. Toma uma decisão de mudar. Sabe por que às vezes as coisas não mudou na sua casa? Você está esperando, olhando para baixo. Ela se mexeu, ela correu atrás. Eu quero algo produtivo, eu quero produzir. Ela pediu ao pai, pai, me dá uma fonte. Qual é a diferença de rios e fonte? A água do rio passa por todos os outros lugares que pode ser represada, detida. Porque usa o rio antes da fonte jamais. Ela não queria passar por aquilo de novo. Diga para Deus, Senhor, eu não quero passar por isso de novo. Eu quero ter uma atitude. Fontes superiores.
No momento que você estiver no ápice da sua vitória, você terá fonte de águas vivas. Fontes inferiores. Toda vez que você estiver passando pela luta, dificuldade, adversidade, vai haver fonte de água fresca para a sua vida. Ou seja, no momento de dor, não vai faltar a graça, o refrigério, a presença de Deus para a sua vida. Oh, que lição que essa mulher está dando para nós. Ela poderia se conformar e dizer assim, está tudo bem, é isso que o Pai tem para mim. Ela disse não. Aleluia. Eu quero viver o melhor de Deus, irmãos. Tem muita gente conformada com uma vida espiritual medíocre. Vai na igreja uma vez por semana. Esses dias eu estava orando e disse, Senhor, eu quero viver o melhor. O melhor de Deus não é ter o carro do ano, ter uma casa linda. Claro, se Deus fala assim, eu vou te dar uma casa, glória a Jesus por isso. O melhor de Deus é ter intimidade com Deus. Dizer, Senhor, eu estou aqui, ó. Eu sou a Áquisa. Pai dela voltou vitorioso da guerra. Enfrentou gigantes. Um homem que esperou 45 anos para receber a herança prometida. Aleluia. Ele sabia, ele tinha 40 anos, quando o servo do Senhor Moisés fez uma promessa para ele. Que ele ia ganhar uma porção. A terra vai ser minha, eu vou persistir. Mas tem gente que está conformada com uma vida de comodismo, não ora, não busca, não tira um dia de jejum. Deus está dizendo assim, eu preciso que você tome atitude para o céu reagir, uma ação aqui na terra. O céu reage. Aleluia. Às vezes as coisas dentro da sua casa estão de perna para o ar, e você acha que é o diabo. Nem tudo é diabo, é falta de atitude nossa. Às vezes o diabo entra porque acha legalidade. E ela disse, não, eu quero. Deus trouxe Áquisa para esse meio aqui, essa história, para dar um brado de guerra. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo, filha, eu sou teu pai. É só chamar. Eu não quero formalidade, eu quero intimidade. Aleluia. Intimidade com o Pai nesses dias difíceis. A gente não sabe o que vai acontecer, irmãos. Eu tenho que dizer aquilo que Deus colocou na minha boca para nos despertar, para pedir as fontes superiores. Aleluia, as fontes inferiores. Aleluia. Deus está dizendo, eu tenho tudo para dar. Só estou esperando atitudes. Estou esperando que alguém se levante. Você ser uma mulher virtuosa, uma mulher que dá-me um presente, meu pai. Dá-me um presente. O pai disse, ela disse, eu quero as fontes superiores. Ela não chegou reclamando da terra seca. Ela não se contentou, ela aceitou, mas disse, mas eu vou atrás. Eu quero pedir algo melhor. Eu quero produzir essa terra. Eu quero uma terra que produza, que eu consiga colher. Aleluia. E Deus se agradou. E o pai se agradou do pedido dela. Aleluia. Uma mulher de fé. Ela sabia muito bem que Deus poderia dar o melhor para ela. Ela pediu fontes superiores. Ela expressou o desejo dela. Deus está dizendo, busque o reino de Deus. E as demais coisas vão serão acrescentadas. Glória a Deus por isso. Que palavra gloriosa a noite de hoje. Para você dormir tranquila. Mas eu estou sabendo que Deus quer atitude. Sabendo que Deus quer atitudes nesses dias. Deus, amém, amém, amém. Não, vamos para cima. O Pai dizendo, se aproxima de mim. Porque eu tenho coisas grandes para fazer. Aleluia. Que coisa linda. A Áquisa demonstra que uma intrepidez, uma coragem, uma ousadia, uma atitude que nós temos que tomar. Porque se a gente sentar, ficar olhando as coisas acontecer, as coisas vão piorar. A gente pode mudar a terra. É seca, mas eu posso adornar a terra. Tem água, tem fonte, oração, clamor na nossa família, para Deus guardar dessa doença que está vindo aí, a mpox. Devagarinho eles estão querendo esconder, mas está vindo aí as notícias. Já tem mais um caso aí de contaminação. Que Deus nos ajude, irmãos, porque eu que viajo, daqui a pouco estou para fora do Brasil, que Deus me guarde e guarde a sua casa. Clama em alta voz, não te detenhas.
Chama a tua família para orar. Faz um propósito na sua casa. Nem que seja 10 minutos, irmão. Tira 10 minutos, desliga a televisão, sai da internet. Tira o teu filho da internet, pelo amor de Deus. Essa doença começou, não vou falar porque vamos chamar de homofóbica, mas começou assim. E vai passando. Eu lembro, irmãos, não lembro o ano. Eu queria ter uma memória boa. Tem uns, acho que minha filha vai lembrar. Deus me deu um sonho. Eu via as pessoas cheias de ferida no corpo, parecendo pedaços de feridas purulentas, como se fosse uma catapora. Eu falei, e Deus disse para mim por que estava vindo essa doença. Eu contei para alguém, não me lembro quem, mas eu disse isso várias vezes. Eu contei para umas 2 ou 3 pessoas, é muita coisa para lembrar. Eu via nitidamente as mãos feridentas, os braços feridentos, aquelas feridas purulentas de pus. E Deus disse, o pecado. O pecado. O homossexualismo. O homossexualismo. E vai se agravar. E contamina as pessoas. O pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, vamos acordar, irmãos. Vamos levantar um clamor pela nação, pelo país. Orar pelas nossas crianças, irmãos. Eu nunca vi tanta violência com criança, meu Deus do céu. Dá medo de ligar uma televisão todo dia, toda hora, é uma criança morta, assassinada. É Deus dizendo assim, acorda, igreja. Eu estou chamando a igreja para um clamor, para mudar essa história. É muito fácil reclamar de governo, né? É muito fácil reclamar do SUS, do sistema de saúde. É muito fácil reclamar do prefeito, do governador. Para! É hora de tomarmos atitude. A igreja tem poder para isso. Que nessa noite o Senhor tenha misericórdia, nos guarda debaixo do sangue de Jesus. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família nessa noite. E que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre a sua casa. E que possamos nos posicionar, dizer, Senhor, eu quero as fontes superiores. Eu preciso da sua oração, você precisa da minha oração, uns orando pelos outros. Porque estamos vivendo um dia de trevas, potestades, malignidades. E a guerra agora está nos ares. Todo dia cai um avião, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro. É só Deus para guardar. Que Jesus nos cobre com o teu sangue. Pega essa palavra. Ela disse, meu pai, tu me deste uma terra seca. É mais ou menos assim. Mas eu posso mudar essa terra. Eu posso mudar. Deus tem avisado de várias maneiras, irmãos. De vários profetas. De vários lugares Deus está avisando. Que a coisa vai ficar séria. E a gente está achando que sai do conformismo. Sai do comodismo. Vem entrar na presença do Pai. Desce do jumento. Porque o Senhor pode mudar a história. Amém? Deus pode mudar. Eu não vou estender mais por causa da minha voz. Eu vou pregar no final de semana. Mas Deus sabe por que trouxe essa palavra. Essa palavra tem endereço. Alguém precisa, ou algumas pessoas precisam se posicionar para viver um tempo novo. O Pai está dizendo assim, você vai aceitar a terra seca e ficar quieta? Ou vai adornar a terra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos entrar num propósito de oração. Vamos entrar numa oração, no clamor pela nação, pelo mundo, pelo Brasil. Para que Deus guarde. Para que o Senhor nos guarde. Para que o Senhor nos guarde e abra os nossos olhos espirituais. Porque é muita picuinha, muita briguinha na internet, um atacando o outro, coisa ridícula. Um atacando o outro, falando mal do outro, falando mal de pastor, falando mal de igreja. O que está acontecendo com esse povo? Cuidado, não faça parte desse grupinho de pessoas que não tem compromisso com Deus. Eu leio os comentários, não comento nada, só leio, fico só observando. Um povo que perdeu o temor, perdeu a essência. E é por isso que as coisas estão acontecendo. Fala mal de pastor, fala mal de profeta, fala mal de vaso. Não sabe o que o profeta passa. Vamos tomar muito cuidado. Se você não crê, ok, mas fica calada. Tem gente pagando por causa da língua.
por causa da língua. Que o Senhor nos guarde os nossos lábios. Não vamos manchar os nossos lábios. Vamos prestar os nossos lábios para adorar a Deus. E dizer, Senhor, a terra está seca, mas eu posso enxergar que no meio dessa terra seca tem água. Tem fontes superiores e fontes inferiores. Que Deus te abençoe você, sua casa, sua vida. Não esqueçam de orar pelos nossos pastores, nossas igrejas. Orar pela minha vida, preciso muito das vossas orações. A batalha é árdua, mas Jesus está no controle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre si levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e tenha um final de semana abençoado. Não esqueçam de orar por mim, porque toda semana eu estou voando. Que a mão do Senhor me guarde, minha ida e minha volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo que haverá abundância de água para refrigerar um momento difícil da nossa vida. O Senhor tem fontes superiores para trazer refrigério quando as lutas vierem. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Pai Celestial, nós te louvamos por esta palavra, Senhor, de ensino, de direcionamento pelo teu Espírito. Alcança nesta noite, Senhor, todos os teus filhos que assistiram e os que ainda vão assistir. Que a boa mão de Deus esteja sobre a vida dos teus servos, onde quer que esteja. Ah, meu amigo Espírito Santo, traga conforto ao que perdeu o ente querido, traga alegria, traga renovo, traga força, levanta uma geração de clamor, uma geração que busca a face do Senhor, uma geração que faça a diferença. Guarda as nossas crianças, os filhos dos teus filhos, netos, guarda a nossa família, guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda as entradas, fronteiras do Brasil, Senhor, guarda, Senhor, as entradas do Brasil, Pai, via terrestre, via ar, via água. Guarda, Jesus, tenha misericórdia debaixo do teu sangue. Senhor, põe os teus anjos, Pai. Aleluia. Põe, Senhor, aleluia, a gota do teu sangue no umbral da nossa porta para repreender toda a malignidade, as enfermidades. Guarda as nossas crianças da maldade, Senhor, de tudo que está acontecendo. Os governos brasileiros, as nossas igrejas, os nossos pastores, Deus, levanta uma geração que combata tudo isso e faça a diferença. Uma geração que adorne a terra e diga: a terra é seca, mas ela pode brotar. Em nome de Jesus, onde tiver alguém precisando de um refrigério, de uma alegria, de força, Pai, conceda a graça. É a minha oração nessa noite, junto com os teus filhos. Eu me uno a eles e creio na resposta, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Dê uma noite de paz, tranquilidade. Ore pela minha saúde, porque está sendo difícil, não está fácil não, mas Deus está no negócio, Deus está dando graça. E vamos caminhando, vamos pedir fontes superiores e fontes inferiores. Não esqueça, clame em alta voz, não te detenhas. Clame, levantem pelas madrugadas, façam um propósito de oração, porque Satanás tem sido andado. Os espíritos malignos estão se manifestando, mas há poder no sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Deus tem fontes superiores, primeiro de cima, depois aqui embaixo. Um abraço a todos. Deus abençoe. Shalom Adonai. Até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui é a irmã Renata, do canal Mulheres de Fé. Para você que ficou até o final do vídeo, temos uma notícia especial para te dar. Vamos abrir o clube de membros do canal, um espaço para você que ama e admira a vida e ministério da missionária. Para quem participar do clube de membros, daremos alguns benefícios especiais no canal, como por exemplo, uma live especial para os membros. Deixarei aqui o vídeo onde explico melhor como funciona. Se você ama esse ministério, clique aqui, explico tudo certinho para você, o passo a passo de como participar. Muito obrigada e que Deus te abençoe.